E eu quero convidar agora a irmã Vera, que vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações nesse dia de hoje, e que você possa abrir bem seu coração e ficar bem atento à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Paz, irmãos. Paz. Irmãos, o que eu tenho para falar hoje para vocês aqui, para entregar para vocês e para mim. A palavra conecta sobre a fé, sobre o que a irmã Jocelane falou. E é sobre isso aí, sobre a fé e sobre o milagre, irmãos. Amém? Amém. Amém. Que o Senhor venha renovar cada um de nós através dessa palavra. E que o Senhor me use, que eu fale somente aquilo que Ele quer. Amém. Que Ele permita, irmãos. Amém? Amém. Jesus, glória. Que cada um de nós aqui diminua, para que o Senhor venha crescer em cada um de nós. Amém. Jesus, glória. Que Deus nos ensine a sermos pessoas melhores a cada dia. Sim. E que nós possamos sair daqui renovados através dessa palavra. Amém? Jesus, glória a Deus. O livro de Mateus, irmãos, capítulo 9. Capítulo 9, o versículo 27. 9:27. Amém? Amém, Jesus. Aqui fala da cura de 2 cegos e de um mudo. Versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo... É Salmo, né? Qual é o Salmo? Salmo que ela disse? A Mateus. Nove, 27. Tá, obrigada. Amém, irmãos? Amém. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Até aqui, irmãos, de momento. Amém. Amém? Amém. Jesus respondeu para eles: credes vós que eu possa fazer isso? É que Jesus fala para cada um de nós aqui para a igreja: credes que eu possa fazer isso? Amém, Jesus. Que eu possa operar esse milagre? Sim, meu Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Cremos. Irmãos, todos nós sabemos que o Senhor Jesus não precisa da ajuda de ninguém para fazer um milagre. Oh, sim, meu Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Aleluia. o Deus que cura, que opera milagre, o Deus que restaura, que liberta, que ensina, aquele Deus que nos acolhe, mas aquele Deus que também é justiça. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele não precisa de nós para operar um milagre. Ele perguntou ali para aqueles cegos: credes vós que eu possa fazer isso? A palavra de Deus nos revela que o Senhor tem todo o poder. Aleluia. Nada é difícil e impossível para Ele. Amém, Jesus. Ele pode fazer qualquer milagre sem que ninguém o ajude.
mas o Senhor trabalha em conjunto com a nossa fé. Amém. Amém? Aleluia. Ele quer que a fé do homem venha estar em ação, que a nossa fé se manifeste para operar um milagre. Amém, Jesus. Amém, Amém, irmão? Jesus. Glória a Deus. É isso que ele quer de nós. Quando os dois cegos chegaram para Jesus pedindo socorro. Aqui na palavra, irmãos, nós sabemos que eles eram dois cegos. Isso significa que eles não enxergavam Jesus. Mas alguém falou para eles: olha, Jesus está passando aqui. Amém. Quem sabe eles ouviram todo aquele alvoroço. E quem sabe eles perguntaram: o que está acontecendo? Né? A gente ouve tantos passos, tanto alvoroço. Alguém falou para eles: é Jesus que está passando aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, eu fico a imaginar aqueles dois cegos. Como eles eram cegos, eles não podiam trabalhar. Eu imagino que eles pedissem esmola, né? E quem sabe eles pensaram e falaram um para o outro: nós não conseguimos ver quem é esse Jesus, mas nós já ouvimos falar dele. Nós já ouvimos falar dos milagres que ele tem feito aí. Então essa é a nossa chance. Vamos atrás dele, vamos clamar e vamos pedir. Quem sabe essa é a única chance que nós temos desse Jesus fazer esse milagre. Amém, Jesus. Essa é a chance de nós enxergarmos de novo. Aleluia, Jesus. Aqui a palavra diz que eles iam clamando, gritando: Jesus, Jesus, tenha misericórdia de nós. Jesus, tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Irmãos, fé, é isso que o Senhor está querendo ver nos nossos corações. Amém, Jesus. Glória a Deus. É isso que o Senhor está querendo ver na igreja. Fé. Muitas vezes nós vemos aqui abatidos, desesperados, machucados, e a gente vem aqui em busca de um milagre. Amém. Amém. Nós viemos aqui somente em busca do milagre, mas nós viemos aqui sem a fé. Oh, meu Deus, é verdade, Jesus. E se nós não tivermos essa fé grande, maior, a gente vai sair daqui sem o milagre. E geralmente, infelizmente, a maioria das pessoas desistem. Não tem aquela fé maior. Eu falo isso para mim também. Isso aqui é pregado para mim. Amém, Jesus. Eu preciso de uma fé maior. E eu peço isso, que Deus me renove a minha fé e a crescente fé em mim. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Sim, meu Deus. Nós passamos por lutas, irmãos, todos nós, em algumas áreas da nossa vida, ou seja, sentimental, ou seja, na parte financeira, ou seja, de uma enfermidade. Mas se não tivermos uma fé viva, fervorosa, não vamos alcançar nenhum milagre. Sim, meu Deus. Muitas pessoas querem, mas não têm fé para receberem. Jesus, como eu falei aqui no início, ele não precisa da nossa ajuda para fazer o milagre. Por que ele perguntou isso para os cegos? Creres vós que eu possa fazer isso? Ele não precisava fazer essa pergunta, irmãos. Jesus poderia só colocar as mãos ali e dizer que vocês vejam. E eles ficariam vendo. Amém, Jesus. Ele poderia só fazer isso. Tocar neles
e eles já seriam curados Aleluia. da cegueira. Sim, Deus. Mas Jesus falou: credes vós que eu possa fazer isso? Porque ele queria ver a fé daqueles cegos. Irmãos, eu quero ler novamente aqui. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor. É isso que o Senhor está esperando de cada um de nós, quando Ele falar no nosso coração: credes, Vera, que eu possa fazer isso? E que eu possa dizer sim. Amém, Jesus. Eu creio, Senhor. Glória a Deus. Sim, Amém. sim, Deus. Santo Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo Vossa fé. a vossa fé. Aleluia. E os olhos se lhe abriram, e Jesus alertou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Jesus advertiu eles: não falem a ninguém. Mas eles saíram de lá gritando. Isso eu acho que ia acontecer com cada um de nós também. Se Jesus nos curasse, imagina pela primeira vez vocês enxergarem tudo. Meu Deus, aleluia. Com certeza cada um de nós ia sair gritando para casa, para a família: tô vendo, tô enxergando. Oh, meu Deus, aleluia. E eles fizeram isso. Irmãos, aqui mesmo em Mateus, um pouquinho mais, no capítulo 15. Capítulo 15 e o versículo 21. Amém? Amém, Jesus. Aqui fala da mulher cananeia, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus estava falando àquela mulher ali que não era israelita: eu vim para o povo de Israel. É para eles que eu vim. Mas o povo de Israel também não o receberam. Então chegou ela, ouvindo isso que Jesus falou. Chegou ela, adorou ela, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Como assim, irmãos? Tipo, Jesus estava humilhando ela ali, chamando ela de cachorrinho? Se fosse nos dias de hoje, Jesus, que é grande em amor e misericórdia, e chegasse para nós e dissesse assim: não é bom deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Essa mulher
ela poderia pensar ou falar até para Jesus: mas eu vim de longe, eu trouxe aqui a minha filha para ser curada, liberta. Aí eu chego para o Senhor e peço socorro, e o Senhor me chama de cachorrinho, que não é bom deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Eu vou me embora, eu desisto. É isso que ela fez, irmãos. A palavra que diz que ela o adorou. Amém? Amém. Glória a Deus. No versículo 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela não desistiu, não foi embora. Olha só o que ela disse. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. Amém? Amém. Ela se humilhou diante do Senhor e o adorou. Amém. Eu creio que Jesus falou aquilo porque estava querendo provar a fé daquela mulher. Sim, meu Deus. Ô, glória. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Foi por isso que Jesus falou aquilo para ela, porque queria testar a fé. Amém. Foi por isso que Jesus falou para aqueles cegos: crede vós que eu possa fazer isso? Jesus queria ver a fé deles também. E hoje Jesus diz para cada um que está aqui, irmãos: Amém, Jesus. Ô, glória. credes que eu possa fazer isso na vida de vocês? Sim, meu Deus. Sim, eu creio, Jesus. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, Aleluia. como tu desejas. Glória a Deus. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Oh, Amém, irmão? Irmãos, no livro de Marcos, capítulo 5, é tudo pertinho, irmãos. Capítulo 5, eu vou ler a partir do 24. Marcos capítulo 5. Amém, Jesus. Glória a Deus. 24. Diz assim a palavra: e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Mas ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou o seu vestido, porque ela dizia, ela falava consigo mesma, ela pensava: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Por enquanto até aqui, irmãos. Sararei. A gente sabe que naquela época, uma mulher, quando ela estava sangrando, ela era uma mulher considerada impura. Essa mulher aqui fazia 12 anos que ela estava assim, sangrando sem parar. Eu imagino, irmãos, que ela já estava fraca, cansada, desanimada, excluída da sociedade. E talvez vivesse sozinha ali. A palavra aqui também diz que ela ouviu
A mesma coisa que os outros. Ela ouviu que Jesus estava passando ali. Médico não adiantava mais, porque ela já tinha gastado tudo que tinha. Então, eu creio que ela foi ali, até coberta para que ninguém visse que era ela, porque ela era afastada da sociedade por causa disso, porque consideravam ela uma mulher impura. Eu imagino que ela foi ali para que ninguém visse que era ela, com aquela fé, feliz naquele momento, porque ela também ouviu dos milagres de Jesus. Eu vou lá e vou pedir para Ele me curar. Essa é a minha chance única de eu ser curada, porque nem o médico me curou, eu não tenho mais de onde tirar. Eu vou lá falar com Ele e vou pedir que Ele tenha misericórdia de mim. Mas quando ela chega lá, tem uma multidão enorme. Como que ela ia chegar lá? Não tinha como. Toda a multidão apertava o Senhor. O que ela poderia dizer, irmãos? Eu vou voltar de novo para lá, para o meu recluso. Não tem como eu chegar perto dele. Não consigo. Não tem como eu falar com ele. Eu vou virar minhas costas e vou embora. É isso que ela fez, irmãos. Não foi o que ela fez. Porque ela sabia que aquela ali era a única chance dela. Amém, Jesus. A única oportunidade dela ser curada. Então, ela pensou, se tão somente tocar nos seus vestidos, já que eu não posso chegar perto dele e tocar nele, nem que seja na pontinha do vestido dele, eu sararei. Amém. Essa era a fé que ela tinha. Glória a Deus. Quando ela tocou, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e tu dizes isso? Quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Jesus sabia que alguém tocou nele diferente, irmãos. Amém. Não foi o toque da multidão, não foi um esbarrão da multidão. Foi alguém com muita fé, Aleluia. com uma fé grande, maior, Glória a Deus. que tocou só na pontinha daquele vestido. Porque ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aleluia. E ele falou: alguém me tocou diferente de todos que estão aqui. E eu quero saber quem é. Ele olhava e ele queria saber quem era. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aleluia. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Não é à toa que está sendo pregado hoje aqui sobre a fé, sobre o que a irmã Juscelane também falou sobre a fé, porque Jesus
Ele está mandando essa mensagem para cada um de nós. Amém. Renovar nossa fé, alimentar nossa fé. Sim, meu Deus. Que para Ele nada é impossível. Mas para o Senhor agir e nos dar o milagre, a nossa fé tem que estar em ação, irmãos. Amém. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, aqui em Mateus, agora no 8, uma folha para trás aqui. Capítulo 8 de Mateus, e o versículo é o 5. Fala: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Oh, meu Deus. Aleluia. Irmãos, isso significa que muitas pessoas que não são cristãos, que ainda não conhecem, não entregaram a vida para Jesus, mas conhecem, ouviram falar de Jesus já, dos seus feitos, dos seus milagres, que o Senhor Jesus morreu por nós. E às vezes aquela fé daquela pessoa é uma fé maior do que nós que viemos, que nós buscamos o Senhor, que nós viemos, que nós conhecemos a palavra. Por isso Jesus falou que nem em Israel ele encontrou tanta fé como aquele homem ali. Amém, irmão? Amém, Jesus. Glória a Deus. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, a Isaque e a Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É isso que eu falei. Muitos cristãos, às vezes, estão com a fé abalada, nem têm fé. Pedem um milagre, mas não têm fé. E às vezes uma pessoa que não é cristã, mas pela fé que Deus vê, ela é curada, ela alcança aquele milagre. E às vezes nós questionamos e falamos: mas eu busco a Deus, eu já sou batizado, eu entreguei a minha vida para Jesus, por que eu não consegui isso ainda? E por que aquele fulano ali já conseguiu? Por causa disso, irmãos, por causa da fé. Amém? Amém. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém, irmão? Essa passagem, ela nos ensina que a fé e a palavra de Jesus é o suficiente para a cura. Amém. Mesmo à distância. Glória a Deus. Mesmo sem um contato físico, irmãos. Amém, Jesus. Isso significa que pela nossa fé, se a nossa fé for maior, grande,
e nós orarmos por alguém, por um familiar que mora noutra cidade, aquele familiar pode alcançar o milagre através da nossa oração, da nossa fé. Amém. Não precisa a gente estar lá junto e nem tocar naquela pessoa, mas pela fé, como esse centurião. Amém, irmãos? Amém, gente. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui Marcos 2. Vamos um pouquinho além aqui. Marcos 2. Aqui fala de um paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazendo por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aqui é outro exemplo de fé para nós, irmãos. Um paralítico. Aqueles, a gente não, aqui não fala se eram amigos, se eram familiares. 4. Eu imagino que fossem amigos do paralítico. Eles ouviram que Jesus estaria em certa casa. A mesma coisa também que dos outros que eu falei. Essa é a chance que nós temos para que Jesus opere um milagre e que esse paralítico volte a caminhar. Amém, Jesus. Mas quando chegaram lá também, como aquela mulher do fluxo de sangue, animados com aquele paralítico, aquela multidão estava grande naquela casa, não tinha como eles entrar. Como que nós vamos entrar com esse paralítico nessa maca? O que eles poderiam fazer? Vamos embora, não temos o que fazer, não temos como entrar aqui. Eles não desistiram. Agora imagina, subir numa casa que naquela época as casas todas eram planas, né? Agora imagina, irmãos, aqueles 4 subirem lá em cima de um telhado e puxarem aquele paralítico ali por cordas. Eu imagino que todos tinham que puxar de igual, porque se um puxasse mais, o outro afrouxasse, a maca poderia cair. E aquele paralítico poderia cair. Então, olha só que esforço que eles fizeram. Os 4 puxando de igual para levar aquele paralítico até lá em cima. Chegaram lá, descobriram o teto, também a mesma coisa. Fizeram um buraco, olharam aonde estava Jesus e desceram ali. Os 4 de igual também, para que aquele paralítico não caísse. E eles desceram ali diante de Jesus. Amém. Aquele paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, talvez aquele paralítico nem tivesse fé, nem cresce, mas os amigos tinham a fé. Por isso que às vezes muito familiar nosso pode ser curado, pode alcançar um milagre através da nossa fé, irmão. Amém, Jesus. Da nossa oração fervorosa. Amém. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam
em seus corações, dizendo: por que diz este assim em blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia. Nunca vimos algo assim. Amém, irmão? Aqui no mesmo Marcos, no capítulo 10, irmãos. Para a gente finalizar já temos perto. Marcos 10. E o versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais, para que Jesus ouvisse ele. Amém, Jesus. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego e disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? A mesma coisa, irmãos. Ele pergunta para nós: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Amém. Amém, irmão? E logo viu. E ele seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui no livro de João, João capítulo 11. Deixa eu ver se é aqui, irmão. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Aleluia. Por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro.
Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tomas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Amém, Jesus. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando Jesus, achou que já havia 4 dias que estava morto. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aleluia. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-a, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito com o espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como ele o amava. Alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E Jesus disse:
tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aqui nos mostra que a fé dela não era o bastante. Sim, meu Deus. Mesmo ela sabendo dos milagres que Jesus fazia, porque ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai até o sepulcro e diz: tira a pedra. E ela não creu. Ela disse: mas Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus queria que essa pedra fosse removida, porque ele ia ressuscitar Lázaro. Como Lázaro poderia sair de lá se estava aquela pedra lá, irmãos? Então Jesus disse: tirai a pedra. E qual é a pedra que nós temos que tirar para que Jesus venha fazer um milagre em nós? Qual a pedra, irmãos? Glória a Deus. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Não te disse? Glória a Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aleluia. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tenho dito isso, e clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Porque muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. Amém, irmãos? Que nós possamos sair daqui, irmãos, renovados. Aleluia. A nossa fé seja bem maior do que aquela fé que nós entramos aqui. Sim, meu Glória a Deus. Deus. Que o Senhor nos acrescente essa fé, mas que a gente venha colocar essa fé em ação para que o milagre possa operar nas nossas vidas. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, irmãos. Aleluia. Santo é o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a glória. Agora só depende de nós crermos, amém? E colocar a nossa fé em ação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar.